Olá, bom dia a todas e todos. Meu nome é Marcelo Risse, eu sou diretor do Departamento de Planejamento Estratégico aqui na Prefeitura de Osasco. Eu serei o mediador dessa mesa. Essa mesa ela faz parte da Semana de Governo Aberto. Hoje é o segundo dia dessa semana. Ontem nós tivemos a apresentação, né, a abertura dessa mesa. É um evento que está acontecendo de forma simultânea em mais de 60 países, com mais de 200 atividades ocorrendo ao longo dessa semana. Nós teremos atividades até o final dessa semana, até a sexta-feira, e a construção desse evento ele ocorre pela cooperação e organização de 4 entes. É a Prefeitura do município de Osasco, a Prefeitura do município da cidade de São Paulo, o Governo do Estado de Santa Catarina e a Controladoria Geral da União do Governo Federal. Bom, antes de dar início a essa mesa, eu queria falar a respeito de uma mudança que nós tivemos, né? Essa mesa teria também a participação da cidade de São Paulo. Comunicado oficial, vou explicar porque não vai mais acontecer desta forma. Então, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, a SMU, comunica que não participará do evento por cautela, com o objetivo de resguardar o cumprimento da decisão liminar recentemente proferida na ação civil pública, emitida pela 16ª Vara da Fazenda Pública, que determinou a suspensão do processo de revisão do plano diretor na cidade de São Paulo. Eu vou também apresentar, né, como vai se dar essa mesa hoje. Nós vamos discutir a participação social na revisão do plano diretor no município de Osasco. A ideia é que a gente compartilhe desafios e também oportunidades nesse processo. Farão parte desta mesa o Carlos Labriola Sandler, que ele é secretário executivo de projetos de cidade da Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Osasco, e o Roberto Leles, que ele é presidente da Associação de Apoio ao Adolescente e à Família Mundo Novo. Então, eu vou logo na sequência passar a fala para o Carlos, que fará uma breve apresentação. Na sequência, passarei essa fala para o Roberto, para que ele faça também sua explanação. E depois a gente vai abrir para perguntas no chat. Vocês já podem, se quiserem, conforme a gente for tendo a apresentação, enviar, que depois a gente organiza aqui as perguntas e aí depois no final a gente faz uma abertura para respostas. Então era isso que eu gostaria de fazer na minha fala, e aí já vou passar a fala para o Carlos para que ele possa fazer a explanação. Olá, bom dia a todo mundo. Queria aqui agradecer a oportunidade, né? Gostaria de saudar aí todas as pessoas envolvidas na apresentação, na formulação e na concepção desse evento, né? Controladoria Geral da União, pessoal da Prefeitura de São Paulo e o Governo de Santa Catarina, e também aqui a nossa Prefeitura de Osasco. Queria também deixar um abraço aqui para os colegas da mesa e para quem está nos assistindo, Brasil e até mundo afora aí. Ontem o nosso prefeito Rogério Lins já deixou uma palavra de saudação aqui inicial, né, do início do evento. Trouxemos também o secretário, o nosso secretário de Planejamento e Gestão aqui da Prefeitura de Osasco, o Éder Máximo, e eu aproveito para reforçar a fala deles, né, no sentido de que Osasco está no caminho de elaborar política pública com caráter participativo, né, e é para isso que a gente está aqui hoje, para entender um pouco o processo do plano diretor de Osasco, como tem sido desenvolvido, inclusive, né, com os percalços, mas também com as coisas boas que a gente tem feito nos últimos anos. São Paulo hoje não pôde estar aqui com a gente, né, o município de São Paulo. É uma pena, seria uma troca muito importante, muito produtiva, mas a gente certamente vai ter outras oportunidades, e a gente sabe que lá também eles estão trabalhando para fazer o melhor possível, assim como a gente aqui.
Podemos começar a apresentação aqui, pedir para subir o PowerPoint. Peço até desculpa, não deu tempo de substituir aqui o slide inicial, né, da nossa Semana do Governo Aberto, ainda está São Paulo aqui, os casos de São Paulo e Osasco. Eu vou começar aqui com o nosso mote inicial, que foi, né, o plano diretor vem sendo construído desde 2017. A gente, desde então, está aqui com esse mote, a cidade que temos, a cidade que queremos, né? Isso já é no sentido de um chamado, né, à população, à sociedade civil organizada, aos entes públicos em geral, né, que tenham interesse em impactuar, né, uma nova cidade, uma cidade que precisa ser reequilibrada, que está com uma legislação urbanística defasada e em pleno desenvolvimento. Hoje é uma das principais cidades economicamente falando, né, do Brasil, e também uma das cidades mais populosas da região metropolitana aqui de São Paulo. Fora a localização que a gente vai explicar já, né, que é uma localização estratégica também. Antes de entrar, então, aqui nesse mote, diretamente aqui do Plano Diretor da Participação, a gente tomou a liberdade de preparar para vocês uma apresentação rápida sobre o Plano Diretor, como tem sido desenvolvido, articulando com essa ideia da participação social no território de Osasco, né? Já que hoje a apresentação pode ser um pouquinho mais longa, a gente, quanto mais puder explorar esse tema, melhor, né? Aqui é o desenvolvimento da região metropolitana de São Paulo, né? 1929 na primeiro quadro era uma manchinha pequena, no terceiro quadro você vê que a mancha já alcança Osasco, que é essa linhazinha preta. E aí por diante até chegar no início dos anos 2000, com Osasco quase 100% urbanizado. Aí é o resultado. Esse roxo predominante é justamente onde a gente tem essa mancha que se desenvolveu aí até a década de 60, 70, né, onde Osasco era uma cidade industrial, né, e com o tempo, depois da década de 70, começou uma desindustrialização, as indústrias saíram daqui, e década de 90 em diante, como a gente vê nesse mapa, a gente começou a ver que o centro, que é essa bolinha verde central aí, começou a perder população, e tinha mais ou menos duas barreiras, são essas linhas verdes, onde a cidade ainda não tinha expandido. Quanto mais escura a cor, mais marrom, significa maior densidade populacional. Nos anos que seguiram, em 2000, né, ali é 1990, 2000 e 2010. A gente vê que essas linhas verdes começaram a ser extrapoladas e a densidade dessas áreas periféricas aumentou muito, né? Aí a gente construiu o quê? O mapa de ZEIS, né? São as zonas especiais de interesse social, onde estão os assentamentos precários, né, as favelas, onde estão os loteamentos irregulares de baixa renda, de interesse social, né, onde estão os conjuntos habitacionais. Estão nas periferias, então a gente vê na região sul e na região norte. E bem, aí no meio a gente vê um problema sério de Osasco, que o plano diretor busca enfrentar também, que é Rio, Tietê e a rodovia Castelo Branco e linha ferroviária dividindo a cidade no meio, né? Ou seja, a zona norte ela fica desconectada da região central e sul. A gente tem apenas duas pontes de ligação, que são eixos rodoviários muito intensos e difíceis de ser transpostos, tá bom? Na sequência, qual é o resultado, né, dessa fragmentação e desse processo de crescimento muito rápido e desordenado, com baixo crescimento econômico da década de 80 para cá. Essas manchas vermelhas e amarelas e laranjas são o que representa o índice de vulnerabilidade social. Então, são os índices muito altos, né, a população muito vulnerável, média, até média, né. Então, as regiões periféricas concentrou a maior densidade populacional, onde mora mais gente, aqui na cidade de Osasco, e também as áreas com menos infraestrutura, né, o índice paulista de vulnerabilidade social compõe
né, composto por esses itens que estão aí, né? Então, quantidade de gente morando, né, número de famílias, a renda, a idade média, né, dos responsáveis pelo domicílio, os responsáveis pelo domicílio com menos de 30 anos, mulheres jovens responsáveis pelo domicílio e quantidade de crianças de 0 a 5 anos, né? Então, a composição desse índice mostra bem, com várias variáveis aí, né, como que a gente está com uma segregação, né, socioeconômica muito forte. As áreas verdes escuras representam as áreas de maior renda aqui da cidade. Compondo todos esses itens, o índice paulista de vulnerabilidade social, a gente tem esse mapa embaixo à esquerda, é só a renda, né, para a gente ver como que ela está concentrada aqui nessa região sudeste, né. A gente tem ali no primeiro mapinha aquele das zonas de interesse social, que eu citei há pouco, e esse embaixo à direita é o mapa que mostra a distribuição de equipamentos públicos, né, principalmente esporte e lazer, a gente vê que eles são muito centralizados, está pequenininho aí, não sei se todo mundo consegue enxergar, mas é o que a gente percebe, né, os estudos do plano diretor já mostraram que a gente tem uma defasagem muito grande. Vocês talvez estejam conseguindo ver uma linha preta que define o que a gente está chamando, então, de territórios periféricos, né? Então, a identificação desses territórios periféricos passou por essas variáveis e muitas outras, né? A gente sabe que hoje, se a gente lançar a mão aqui do mapa, por exemplo, de população negra, a gente vai ver que corresponde às áreas mais vulneráveis. Então, a gente tem que ter políticas específicas para isso também aqui no plano diretor. As mulheres, mães, chefes de família, também vão estar localizadas nessas áreas mais vulneráveis, né? Então, a gente tem que também traçar políticas específicas para elas e trazer isso para essa leitura territorial do plano diretor. Esse aqui é um resultado, então, né? A gente faz o quê? A gente junta todas essas variáveis e transforma numa leitura de território que é o quê? Osasco. Como o território se dá, aonde a gente pretende investir e como investir, tá? O nosso foco é para quem mais precisa. Ou seja, essas áreas laranjas que vocês estão vendo aí, norte e sul, são as áreas de desenvolvimento de território periférico, é onde a gente tem que buscar investir mais, diminuir a defasagem de investimento ao longo do tempo, né? E para isso a gente está, inclusive, fazendo uma articulação muito intensa hoje aqui em Osasco entre o planejamento territorial e urbano, que é isso tudo que a gente está discutindo aqui, com o planejamento estratégico e orçamentário da cidade, né? Desde o plano de governo, né, do prefeito Rogério, passando pelos instrumentos de planejamento orçamentário e estratégico, como o plano plurianual, que define as metas para os próximos 4 anos, e até chegar também aqui no planejamento urbano, que a gente precisa demonstrar que esse planejamento territorial, esse planejamento orçamentário tem que acontecer no território. Aonde? Prioritariamente nessas áreas laranjas, né? E a área vermelha central é uma área ligada à questão metropolitana, né? Ou seja, essa ligação, essa fratura central da cidade precisa ser transposta, mas é também onde acontece a Avenida dos Autonomistas, que é uma ligação importante entre São Paulo, Osasco, Itapevi, Jandira, Carapicuíba. As áreas amarelas é o que a gente chama de urbanização consolidada, ou seja, as áreas que estão urbanizadas praticamente lá desde a década de 60, como eu mostrei agora há pouco, né? Elas estão dispostas aqui. A gente tem áreas ambientais lá no norte, principalmente, até o Parque Nacional do Jaraguá, com áreas com uma terra indígena, inclusive, em demarcação. E esse roxo é a nossa área industrial, que faz também, ajuda, junto com a área central, com que a gente não seja só uma cidade dormitório, a gente é uma cidade também produtora de emprego e renda, e a gente tem que valorizar isso, e a gente tem que descentralizar esse emprego e renda, né, também através do plano diretor, formando política para isso. Então, por que, né, a gente vem falando, então, os territórios periféricos têm que ser favorecidos, tem que ter realmente mais investimento lá. A gente está falando que 35% da área do município, onde mora 65% da população do município. E justamente a 65% da população do município
com renda média familiar, né, de um salário mínimo e meio, né. Claro, a gente está aqui com uma séria defasagem de dados, a gente infelizmente está com muita coisa que ainda é IBGE, a gente vem atualizando, IBGE, perdão, o censo de 2010, né, a gente vem atualizando com outras pesquisas que o IBGE e outros institutos fazem, a gente está preparando uma exclusiva de Osasco aqui também para a gente ter a leitura, mas a gente sabe que o cenário econômico vinha melhorando até 2014, mais ou menos, e depois, além da crise, entrou a pandemia. Então, a gente entende que está realmente próximo, né? A população cresceu um pouco e a vulnerabilidade social também cresceu um pouco. Então, continuam sendo esses os territórios dos quais a gente precisa ter uma atenção especial. Não significa que não tem que investir no resto da cidade. Significa que a gente precisa dar uma atenção especial para essa população que vive ali. Esse aqui, só para ilustrar, era o mapa, era a nossa capa de apresentação dessa estrutura do plano diretor lá no começo, tá? Destacando o quê? Então, a gente tem que destacar o Conselho Municipal, ele era copartícipe, né? O Conselho Municipal de Política Urbana e Habitacional, ele era copartícipe da formulação do plano diretor. Foi uma estratégia que a gente tentou adotar lá em 2017, infelizmente não surtiu o efeito que a gente queria que realmente eles estivessem na formulação do plano. O nosso amigo Roberto teve presente no começo, se quiser pode comentar também depois, né? Ele vai entrar aqui para falar depois de mim, mas óbvio que a administração veio sempre levando os planos e resultados do plano diretor para o Conselho Municipal e vai continuar participando eles do que vem acontecendo como ente fundamental, né, para a formulação dessa política, só a participação ativa mesmo não foi exatamente como a gente queria. Quando a gente fala que um plano diretor tem que ser participativo, a gente entende também que ele não só para a população em geral, sociedade civil organizada e entes e demais entidades, entes públicos, etc., a gente tem que ver também internamente na prefeitura. Então a gente se orgulha muito de estar fazendo um plano diretor que é quase 100% feito dentro de casa, com os técnicos da casa, né? Na ocasião da elaboração do diagnóstico, mais de 70 servidores de praticamente todas as secretarias participaram desse processo, e foi um processo onde eles participaram ativamente dentro das suas áreas, e né, o diagnóstico justamente que a gente chamou de a cidade que temos. Esses são aqui algumas fotos para vocês, né, verem os tipos, né, algumas foram oficinas, outras foram palestras, outras a gente pedia para cada setor, cada secretaria preparar apresentações sobre o seu tema, né, que refletiam na política urbana principalmente, que refletiam nos itens de plano diretor e trouxesse para esse colegiado. Foi muito bom. Na sequência, a gente parte para o contato direto com a sociedade civil, né? Então, a gente desenvolveu 4 tipos de atividades, basicamente, né? As oficinas regionalizadas, né? Que são as oficinas? Sentar e abrir mapa, abrir proposta com a população, deixar eles realmente participarem do diagnóstico, dizer aonde estão os problemas, identificar a cidade no mapa, saber se identificar no mapa, né? Identificar onde é a escola do filho, identificar onde é o trabalho, onde mora, por onde passa, tal. E a mesma coisa para a parte propositiva, né? As reuniões setoriais, a gente fez reuniões diretamente ligadas aos setores aí, né, da sociedade, como o movimento de moradia, além do próprio conselho, a gente fez reunião diretamente com os movimentos, né, com as entidades ligadas à luta pela moradia. Também com o pessoal do mercado imobiliário, né, que é muito, muito ativo aqui em Osasco, com os sindicatos, com cicloativistas, com o pessoal do transporte urbano, acadêmicos, empresários, associações comerciais, industriais, etc., passando por diversos outros.
A gente fez também o formato de reuniões públicas, onde a gente ia levar etapas intermediárias da elaboração do plano. Expor mesmo, aí eram mais expositivas, como essa da foto, por exemplo, onde a gente ia mostrando a evolução do plano. E as audiências públicas, onde é aquele momento mais formal, né, que a gente precisa registrar exatamente as participações, a gente precisa dar a devolutiva de cada participação, a gente tem o compromisso de fazer isso em todas as atividades, mas algumas são mais orgânicas, a audiência pública mais formal, e a gente também entende que se a lei nos obrigar a um processo participativo, mas o único evento formal que está por lei determinado é a audiência pública, a gente tem que ir além, né? Então, a audiência pública é um formato e a gente trata ele como um formato mais definitivo, enquanto a gente cuida desse processo participativo né, com mais diversidade. Algumas imagens para vocês verem, né, as oficinas, as pessoas sentadas em grupos, em rodas, colando fotos na lousa, colando tags, né, pensando ideias, etc. Além disso, aí a gente trouxe também ali reuniões com o conselho, são essas 3 embaixo, né, as reuniões, as audiências públicas, então a gente também trouxe a Câmara, isso é importante, eu esqueci de falar, a Câmara Municipal tem participado, né, desse processo, e não só ao Executivo elaborar um projeto de lei e depositar lá na Câmara, né, a gente ainda não preparou e não encaminhou o projeto de lei para eles, mas eles participaram ativamente pela Comissão de Política Urbana, mas também no plenário, né, através de audiências públicas e reuniões, para que os vereadores fossem tomando pé do projeto e participando e trazendo contribuições desde o início. A gente, além disso, preparou cartilhas, né? Essa é a imagem aí da cartilha informativa, de divulgação das propostas, né? Quando a gente começou a fase de sair do diagnóstico e iniciar as propostas, que vinha os objetivos gerais do plano, etc. A gente fez um processo de espalhar essa cartilha por todo o território. A gente também divulgou o caderno diagnóstico e o caderno de propostas, principalmente. O caderno de propostas é onde quem não é técnico da lei, né, quem não é urbanista, lida com isso direto, ou engenheiro, e principalmente advogado, que consegue ali na letra da lei, a gente está preparando uma minuta com, sei lá, quase 600 artigos, é uma minuta de lei muito densa e tal. Então, quando a gente publica uma minuta dessa, a gente publica também um caderno de propostas, onde quem não é técnico consegue tomar conhecimento do que, no fim das contas, está sendo proposto e poder participar com mais propriedade, né, e se identificar de novo no território, como eu falei. Além disso, a gente também mobilizou nos bairros, né, para todas essas atividades que eu mostrei e também para esse material impresso, que foi a cartilha. A gente esteve nos bairros, a gente colocou faixa na rua para divulgar a reunião, a gente divulgou pelo 156, né, o serviço de 156 da prefeitura, ligando na Casa dos Munícipes, na região onde aconteceria o evento, para que fosse mobilizado, né, através das lideranças regionais, das regiões e dos bairros também, né, chamando presidentes de associações, chamando ali o pessoal do entorno de onde aconteceriam as reuniões. E por fim, acho que a gente podia só mais ou menos dar um norte, né? Afinal de contas, estou dizendo aqui tudo que aconteceu, né? De 2017 para cá, muita coisa aconteceu, e também teve um período, principalmente durante a pandemia, mas não acabamos a pandemia ainda, mas aquele processo, aquele momento mais intenso, quase 2 anos, o plano diretor teve realmente mais congelado, a gente ficou numa fase interna, só revisando alguns detalhes, e agora a gente vai reabrir, né? A ideia é finalizar a articulação com todas as secretarias para consolidar a minuta, publicar essa minuta, fazer as reuniões com os setoriais em cima da minuta final, né? Embora eles tenham sido consultados, tal, a gente precisa que eles tomem conhecimento e possam sim opinar.
A gente tem a questão das reuniões públicas territorializadas, né, que vão ser feitas nesses 5 pontos aí do território, com ênfase justamente nos territórios periféricos, que são quem mais utiliza os recursos e serviços públicos, e também onde está a maior densidade populacional. E essa centralizada também, para trazer todo mundo que queira participar, essa provavelmente é também a que vai ser transmitida online, né, para que quem não possa se deslocar também tenha acesso hoje, tudo online, né, mas a gente não pode abrir mão do presencial, uma vez que muita gente ainda não tem acesso, né? Então a gente precisa estar sempre indo no bairro, buscar a opinião das pessoas e levar conhecimento o que está acontecendo na cidade. Bom, a gente vai passar por um processo de compilação das respostas e da compilação das contribuições, né? E respondê-las. Entrar nas audiências públicas e depois formalizar o encaminhamento à Câmara Municipal. Rapidamente é isso, né? Acho que o nosso mote principal era fazer essa ponte entre o plano diretor e a abordagem da participação social nele. E encerro aqui, acho que deu meu tempo, aqui em nome da administração, Rogério, secretário Éder, agradeço aqui a oportunidade e vamos em frente. Obrigado aí. Carlos, muitíssimo obrigado pela sua explanação. Eu acho que você trouxe um pouco sobre como tem se dado a participação nesse processo, quanto importante é. O plano diretor, para além de uma peça que orienta o desenvolvimento econômico e urbano da nossa cidade, ele também é responsável por reduzir desigualdades. E aí eu acho que já passo a palavra também para o Roberto Leles, que é da Associação Mundo Novo, que ele vai fazer uma análise em relação à participação da sociedade civil nesse processo. Roberto, fique à vontade. Muito bom dia a todos, a todas. Eu, primeiramente, quero agradecer muito essa oportunidade que vocês estão nos dando, porque vocês fazem um estudo aqui dentro, muito bem feito, e nós moramos nessas áreas com mais dificuldade, que enfrentamos os problemas todos os dias, mas temos consciência do trabalho que está sendo feito. Nós sabemos que estão se dedicando muito. O prefeito está de parabéns porque os seus secretários estão sempre nas áreas, eles estão visitando, observando os problemas que nós estamos tendo e conversando com a população, porque a sociedade civil, na sua grande maioria, ela quer ajudar a sanar os problemas, porque às vezes esses problemas são criados por nós mesmos. Então nós queremos trabalhar junto a fim de facilitar a nossa vida no dia a dia. E uma das coisas que nós temos observado muito e discutido são os problemas com os equipamentos públicos, né? Porque a gente vê nas periferias, que já são poucos, e alguns foram fechados. O que dói muito é na parte da saúde, quando nós vemos um PS ser fechado de uma hora para outra. Aí fica difícil para nós, porque a família tem que se deslocar para o centro, congestiona as UPAs do centro, o trânsito aumenta significativamente, principalmente no horário de pico. É um sofrimento eterno ter que se deslocar tanto para o centro ou voltar para casa à tarde. Então fica muito ruim isso. Se nós defendemos muito na elaboração do plano, que houvesse um estudo da possibilidade de colocar o máximo possível de equipamentos nas periferias, fazer um atendimento e tentar não fechar os que já tem lá, porque a população sofre muito com isso. Como o Carlos explanou muito bem, uma ótima explanação aí, 65% das pessoas moram nas periferias. Então, por que os pronto-socorro, as firmas que estão chegando nos Osasco, tem que ser tudo no centro? Gasta muito com condução, um preço de condução muito caro. Então, isso aí abate muito
no custo de vida das famílias, né? E que já estão nesse preço absurdo aí dos mantimentos. Então, seria bom termos um estudo de como descentralizar isso, fazer um trabalho mais focalizado para as periferias, para que o povo não tenha que se deslocar tão longe. As firmas, mesmo sendo colocadas em Osasco, eles vêm mais com os cargos de chefia, mas os outros cargos são de moradores do município. E esses moradores estão sempre afastados. Osasco cresceu demais. Como que o Carlos colocou, o último censo, 2012. De lá para cá, quanta gente veio, porque Osasco agora todo mundo quer vir para cá, porque é um ótimo lugar de se viver. Tem condições de vida, o município dá condições para a família se estabelecer aqui. E sendo assim, quando chegam, eles aumentam só a periferia, o centro não vem morador. Então tem que ter equipamento lá para essas pessoas, que evita o deslocamento e vai diminuir muito o congestionamento que acontece nas nossas vias aí, mesmo com os corredores de ônibus e tudo mais. Mas é muita gente que mora nos extremos aí. Esse estudo precisa ser feito e nós queremos compartilhar e estar junto. Uma outra coisa é verificar no centro esses prédios que estão abandonados, eles não cumprem a função social. O que pode ser feito com esses imóveis? Tem tanta gente que... Hoje nós temos uma lista aí de 35 mil famílias, aproximadamente, sem casa. O que pode ser feito com esses imóveis para transformar em moradia? Tentar verificar o que eles estão devendo, o que está acontecendo, IPTU atrasado, alguma coisa assim, negociar, que o povo não quer invadir, o povo quer comprar, quer ter o que é seu, mas desde com preço razoável. Não ficar só nesse mercado doido que só os ricos conseguem comprar. Então, passar, porque o pobre, ele quer ter o seu cantinho e o pobre gosta de pagar suas coisas em dias, ele não quer deixar nada para lá. Então, podia ser feito um estudo disso aí para colocar o pessoal em moradias dignas. Verificar melhor esse projeto das ex, não é? Que até agora a gente não consegue fazer um projeto aqui no habitacional para pessoas de baixa renda. Então, isso tem que ser colocado, porque, queira ou não queira, eles também são munícipes, eles são moradores de Osasco, então eles têm que ter um atendimento, precisam ter. Isso facilitaria muito. E uma área legalizada é bem para a prefeitura, porque também o pessoal vai começar a pagar imposto, IPTU. Então vai aumentar mais, vai ter mais verba para a prefeitura. E o povo quer pagar. A gente queria que fosse, né, adiantasse mais um pouco alguns atendimentos na questão habitacionais. Quantos projetos parados? Nós temos aí vários que estão parados, que não conseguiam andar. Uma burocracia muito grande. E isso tem que ser colocado no plano também, nessa revisão, para que criem oportunidade para essas pessoas que não têm a sua moradia, elas consigam ter. É possível? Vamos estudar, vamos trabalhar nisso. Seria ótimo para a cidade. Como diz na Constituição, a moradia tem que estar em primeiro lugar. E parece que está meio abandonado isso. Eu sei que a pandemia veio no mundo inteiro, trouxe muitos problemas. Nós, infelizmente, perdemos muito conhecido, muito amigo, mas isso já está acabando, está passando. E nós temos que olhar agora com outros olhos, olhar para frente e tocar a cidade. Não deixar que isso continue acontecendo. Uma outra coisa que a gente vê é a questão agora está tendo uma construção de uma nova entrada, né, para Osasco, saída, que vai melhorar muito, mas continuar tendo um estudo de mobilidade, porque nos horários de pico é complicado.
Além de tudo, Osasco aqui é um trânsito, é um centro, né, que todo mundo passa por aqui. Vai para São Paulo, passa por Osasco. Vem de São Paulo para o interior, passa por Osasco. Temos a via aí, né, Castelo Branco, as vicinais, autonomista. Nossa, lota. Então, temos que estudar uma outra saída para que diminua um pouco o trânsito ou que ele flua com mais rapidez, porque no horário de pico está complicado demais isso aqui. Então, essa seria a minha colocação. Nós sabemos que tudo isso é difícil. A sociedade civil, como disse no começo, ela é mais interessada porque é ela que sofre com tudo isso no dia a dia. E queremos saber que, primeiramente, nós agradecemos muito a vocês por essa intenção de nos ajudar, a intenção de melhorar a cidade, e saiba que pode contar conosco. Nós estaremos sempre juntos, porque vai ser uma coisa boa para nós também, para o nosso município, porque tirar o sofrimento de todas essas pessoas. Eu quero agradecer muito essa oportunidade, agradecer a todos por nos darem voz para a sociedade, e que Deus nos abençoe e que tudo vai bem. Essa é a minha fala. Roberto, muitíssimo obrigado pela sua fala, pela sua explanação. Acho que você tocou em pontos bastante importantes e que a gente tem se preocupado, mas ao mesmo tempo acho que é fundamental que a sociedade civil participe desse processo, retomando pontos que são, de fato, muitíssimo importantes, que a gente consiga avançar aqui na cidade, e aí é um pouco daquilo que eu trouxe antes da sua fala, né, para a gente consiga ter um plano diretor que trate sobre a orientação sobre desenvolvimento urbano, sobre desenvolvimento econômico, mas também que promova a redução das desigualdades. Nós já recebemos algumas perguntas aqui no chat. Eu vou encaminhar a primeira, que foi do Glauco Santos, para o Carlos. Ele está falando sobre, dos anos 80 para cá, Osasco não se desenvolveu economicamente, é tudo um período só. Quer que vai respondendo já, Marcelo? Uma por uma? Ou faz bloco? Como você pode responder? Eu posso também trazer outras, e aí, se você quiser também ir explanando, depois a gente pode ir conversando. O que for... Tá. Acho que se for do mesmo tema, né? Senão a gente pode ir respondendo também, né? Anos 80 para cá foi quando se agravou, né, a desindustrialização, justamente anos 80, 90, e quando o adensamento na periferia justamente começou a aumentar. Esse adensamento na periferia não é exclusividade de Osasco, né? Isso é um adensamento que surgiu em toda a região metropolitana, em todas as regiões metropolitanas do Brasil, né? Foi um período onde o déficit habitacional aumentou demais, né? Acho que até já linkando com isso que o Roberto estava trazendo aqui para a gente, né? A gente precisa de formas de financiamento da política habitacional, né? Que deem conta, né, da quantidade de pessoas que precisam de casa, né? Infelizmente, Osasco não se exime de produzir habitação com recurso próprio, mas a gente sabe que a habitação não é simples e não é barato. E a gente depende, sim, de financiamento estadual e federal para construir, principalmente para as faixas de renda mais baixas. E, infelizmente, recentemente, fecharam a torneira, né? O governo federal e estadual não tem mais o chamado faixa 1, a gente não acessa mais esse tipo de financiamento, mesmo dando terra pública e projeto para isso, né? Então, infelizmente, a gente tem essa questão. Então, Osasco, assim como diversas outras cidades da região metropolitana, deu uma certa congelada econômica, sim. Perdemos muitos empregos formais, né? A indústria era um emprego de qualidade e acabamos por passar a ser, aqui em Osasco, muito dependente da nossa sede do Banco Bradesco, que está aqui, né? Então, boa parte da arrecadação
vinha dessa sede. E de um tempo para cá, a gente está vivendo um outro ciclo econômico em Osasco que tem a ver aí com essas grandes empresas de tecnologia, né, que tem uma capacidade de arrecadação muito grande, como Mercado Livre, Uber, 99, quer dizer, 99 não mais, né, mas Submarino, etc. Várias dessas empresas vieram para cá e a arrecadação deixou de ser tão vinculada, tão dependente aí do banco. Mas, basicamente, sim, é quase que um período só. E quando o Brasil todo se estabilizou na década de 90, né, a questão monetária, etc., e depois na década de 2000 passou a ter um outro ciclo econômico, a gente realmente viu o Osasco se desenvolver mais também. Legal. Carlos, a gente também teve uma pergunta do perfil Vista da Mata sobre a opinião sobre o movimento Virada Verde. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o que é esse movimento e falar um pouco sobre a opinião, tá bom? Legal. Gente, o Virada Verde é um movimento, um slogan, né, um título criado pelo pessoal da OAB Osasco, Comissão de Política, a Comissão de Meio Ambiente, né, da OAB, aqui de Osasco, da Ordem dos Advogados do Brasil, e eles formularam aí, a partir da nossa minuta do plano diretor, que foi publicado em 2020, formularam uma série de questionamentos, proposições, etc., coisas para a gente melhorar, né, na virada. E, na virada não, aqui no plano diretor, né, na questão ambiental. E é isso, a gente tem feito conversas, né, com o pessoal da OAB, muito produtivas, a gente vai conseguir incorporar muita coisa desse material que eles produziram, material riquíssimo, a gente vai conseguir incorporar no plano diretor, e outras a gente vai conversar se vai ser objeto de regulamentação posterior, como que tem que ser encaixado. Algumas são diretamente relacionadas ao plano, outras nem tanto, e a gente está construindo junto esse material. Eles passaram praticamente, né, como eu falei, a gente entra nessa questão das reuniões setoriais, né, novamente a partir do plano, e a OAB já está participando, é um aliado muito importante para a gente, e fora a qualidade técnica, né, do pessoal que produz lei e lida com lei todo dia, ter eles ao nosso lado está muito, muito enriquecedor. Carlos, obrigado pela resposta. Eu queria também deixar sempre o Roberto muito à vontade para que, se caso ele queira fazer algum tipo de comentário em relação às perguntas também que foram feitas aqui no chat, para ele ficar muito à vontade para participar conosco. Uma outra pergunta é em relação à cartilha que você mostrou na sua apresentação, Carlos. Como que as pessoas podem acessar essa cartilha para eles terem acesso? A cartilha não está mais hoje disponível por dois motivos, né? Ela ficou ultrapassada, né? Principalmente porque a gente está elaborando uma nova minuta do plano diretor, e ela é relacionada a uma minuta que foi publicada para consulta pública, e em cima, depois, com as contribuições dessa consulta, e também período de pandemia fez com que a gente mudasse várias coisas, né, no plano, a gente precisou olhar para a cidade com outros cuidados. Aquilo que eu falei também de abordagem específica de população negra, específica de diversidade, específica de mulher, a gente tem que também trazer para o plano diretor, isso não estava contemplado ainda diretamente. Então, a gente está produzindo uma nova versão dessa minuta. E aí, com base nela, a gente pode ou fazer uma nova cartilha, um novo caderno de propostas e tal. Se tiver curiosidade para ver o material, a gente pode disponibilizar via digital, né, sem problemas, mas lembrando que é isso, é um material que, em relação à proposta atual, ficou defasado. Legal, Carlos, muitíssimo obrigado. Uma outra pergunta foi feita pela Jordélia da Silva, e aí se ela me permitir, eu vou abrir um pouco
a pergunta dela, para entender como está se dando a questão da moradia social, nesse novo plano diretor, né? Como que a gente consegue potencializar novos empreendimentos sociais, né? Novas moradias sociais para a população em situação de vulnerabilidades no nosso município. O plano diretor está olhando para essa questão da moradia a partir, né, dos instrumentos que a gente tem, desde o Estatuto da Cidade, né, também, e também alguns instrumentos que a gente já tem em Osasco, mas que estão um pouco defasados também, né, a nossa lei de ZEIS, de Zona de Interesse Social, Zona Especial de Interesse Social, é uma lei de 2006, né, e precisa ser atualizada. A gente, do ponto de vista municipal, como eu falei, é um problema que a gente está numa região metropolitana, uma das maiores do mundo. Então, a falta de moradia em Osasco não é um problema só de Osasco, é um problema da região metropolitana de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil. Em Osasco, a gente tem que também saber conseguir dar resposta. Uma das formas é demarcar uma ZEIS em um terreno improdutivo, num terreno ocioso, como o Roberto bem citou. Qual é a propósito de demarcar ZEIS? Quando a gente demarcar ZEIS num terreno, a gente tem a possibilidade de dar exclusividade de uso para aquele terreno de moradia de interesse social. Que significa que necessariamente o aproveitamento econômico dele tem que ser menor, portanto o preço dele tem que cair e, portanto, fica mais acessível, né, para associações adquirir o terreno, ou para a própria prefeitura conseguir construir no terreno, ou ceder o terreno, ou adquirir o terreno também. Então, esse é um dos principais instrumentos de uso do solo aí para a gente conseguir equilibrar. E tem outras políticas que a gente tem aprendido com vários municípios do Brasil, que a gente gostaria de trazer para Osasco, como moradia, serviço social de moradia, por exemplo, que é uma moradia social temporária para quem está em situação de vulnerabilidade extrema, né? Idosos, mulheres vítimas de violência doméstica, que tem que sair de casa, tem que ter onde morar, e vários outros grupos. Jovens que entraram no mercado de trabalho, não tem trabalho, tem que ter onde morar, né? Além disso, a gente tem a política de locação social, está sendo inserida no plano diretor, para que a gente possa, através de um prédio público, alugar, vir uma moradia para uma família, uma moradia digna, mas é uma moradia não definitiva, ela não vai ter a propriedade dessa moradia, mas ela pode ficar lá e se estruturar como família num lugar digno. E outras ações aí que a gente tem pela frente. Mas, basicamente, acho que o que a gente tem inserido no plano, e que algumas coisas já estão na lei de Osasco hoje, mas estão defasadas, outras não existem, e a gente está trazendo como novidade aí também. Roberto, tem também alguma proposta que você acha, pela sociedade civil, que talvez a gente pudesse levar em consideração para pensar essa questão da moradia? Essa questão acho que já vem sendo dialogada há muito tempo, mas também a gente está sempre aberto a pensar, né, enquanto prefeitura, caminhos para promoção de novas moradias. Eu converso muito com o Carlos sobre isso, já conversou muito na habitação, e eu vejo, eu fico, sabe, triste quando que eu passo pela Autonomista, vejo aquele baita prédio lá da Telefônica, há quantos anos desocupado? Tantas áreas aí que estão ociosas, abandonadas, e ninguém usa, não usa para moradia. E o pior é que eu passo pela Autonomista e desço por centro e vejo toda aquela gente jogada ao léu ali. Por que não pegam esses prédios e não põe a população? Ontem eu vi uma matéria no centro da cidade, não sei o que a UMM estava fazendo, a União de Movimento, foi fazer lá, se ela teve alguma atitude lá, que eu não consegui, não deu tempo de eu verificar ainda, mas o pessoal estava naquele prédio, chegando esse frio absurdo, e a polícia tirando as pessoas num prédio que está ocioso. Por quê? E as pessoas não querem invadir, simplesmente elas querem pagar.
faz um preço bom para elas, que elas vão pagar. Quem não paga, troca. Mas pelo menos nesse frio abriga as pessoas, poxa. Tem gente hoje, a população de rua aumentou 30%. E esses prédios estão aí parados, ociosos. A gente fica batendo, esperar auxílio do governo federal, não vai vir. Nós temos que tentar que o município tem quanto? Eu gosto de fazer o termo prático, eu não gosto muito de termo técnico. O município tem tanto, pode ajudar com tanto? O Estado tem tanto, pode ajudar com tanto? Está faltando isso. O que a população pode fazer para pagar isso que está faltando? E vamos construir casa para essa gente. Vamos tirar esse pessoal da rua. Vamos fazer alguma coisa prática, parar de estudo e partir para o prático. É muito lento. Há quantos anos que nós discutimos isso, Carlos? Então, desde 2005, muita coisa avançou, mas de 2010 para cá parou tudo. Foi aquela enxurrada de casas que foram feitas, todo mundo, de repente, parou. Então, o que a gente pode... Me desculpa, mas me bate um desespero, porque quando eu ando na rua, eu choro de ver aquelas pessoas ali jogadas e aquele prédio enorme da telefone tá lá, podia estar brigando alguém. Gente, será que nós não temos uma inteligência para poder fazer alguma coisa de útil com aquele prédio que está parado lá? Pôr alguém para morar? É isso que me revolta. Nós estamos na luta, dia 25 agora vai fazer já 9 anos que nós estamos com um projeto habitacional. Lá em São Paulo, está saindo, pode entrar, mas uma dificuldade danada. Eu não entendo por que é difícil fazer casa para o povo. O que impede? Nós estamos numa dificuldade, eu sei, passamos uma pandemia brava, ainda estamos nela, mas foi difícil. Mas nós temos que olhar para frente, olhar nossos problemas e consertar. Então, a gente bate desespero, não é irritação, é desespero. Quando a gente sai na rua e vê dentro de casa o frio que eu passei essa noite, eu fico imaginando quem está na rua. Então, nós temos que partir para a habitação. Nós temos que procurar maneiras, conversarmos mais e dar casa para essa gente. E não é bem o dar casa. Eles querem construir junto. Eles querem ajudar. Olha, quantos empreendimentos habitacionais foram feitos? Tiveram algum probleminha? Teve. Mas quanta gente foi beneficiada. Era tão lindo ver as entregas, aquela felicidade no rosto da pessoa que está recebendo um lar. Que o lar, gente, é o princípio de tudo. Você quer sair do serviço, se você quer voltar para sua casa. Você não tem um lar, você não arruma nem serviço, porque o primeiro ingrediente que eles pedem é o comprovante de residência. Como é que uma pessoa na rua vai arrumar emprego? Então, essa é a minha fala. Vamos buscar formas de conseguirmos dar casa para essa gente. Roberto, muito obrigado, muitíssimo obrigado. Acho que você trouxe também um pouco de um caminho. Você já havia falado até na sua fala sobre essa questão desses imóveis subutilizados, muitas vezes não utilizados, e como a gente consegue reverter esses imóveis para produzir moradia. Acho que esse é um caminho que tem que ser levado em consideração. Aí eu vou unir duas perguntas para o Carlos em relação a planos para a gente recompor as árvores cortadas para o novo acesso que vai ser feito, né, pela Castelo. E também uma pergunta que foi colocada recentemente em relação a esses novos empreendimentos que estão sendo construídos em Osasco, como pode se dar a utilização de parte dessa vinda dessas empresas, desses equipamentos, desses prédios, para aprimorar a questão de mobilidade urbana, a questão do meio ambiente, do tráfego viário. Especificamente nessa parte aí do novo acesso, só falando do novo acesso à mobilidade, a gente está falando desse, né, para quem talvez não seja aqui de Osasco, para entender, Osasco, como eu falei lá atrás, é cortada pela rodovia Castelo Branco no meio, e um dos principais acessos de Osasco é por ali, né, e está sendo construído um novo acesso ali para melhorar, para diminuir o impacto dessa entrada de Osasco quando ela congestiona, para diminuir o impacto dela na rodovia, mas também para as pessoas conseguirem entrar melhor em Osasco, e essa ponte começou a obra recentemente, em parceria com o governo do estado. A gente aqui, além disso, está promovendo a terceira ponte, justamente para diminuir essa fragmentação entre norte e sul.
né, o que a gente chama de terceira ponte de Osasco, que é interna, de Osasco para Osasco, mas realmente fazer uma nova ligação entre o centro da cidade e a região norte, passando ali pelo Rochidale. Com relação à compensação, eu não, confesso aqui, não tenho exatamente na mão agora como que está sendo feita a compensação das áreas da Maria Campos, se esse processo já foi inteiramente licenciado, né, porque, primeiramente, essa obra, tem toda a obra de arte para ser feita lá atrás, esse licenciamento é depois do viaduto Foz de Awala, então é um processo que tem que ser desenvolvido da segunda ponte para cá, né, ou seja, do trem para cá, é um processo municipal. Pequenas florestas de bolso, é muito legal, isso é uma conversa que a gente está tendo com o pessoal da Virada Verde até, né, de como desenvolver esses mecanismos de compensação local e fazer, e criar áreas verdes aí na nossa cidade que é totalmente adensada e impermeável, né? A gente está buscando um mecanismo para isso, não, talvez a gente não consiga diretamente para a compensação da ponte, mas para outros, futuramente a gente pretende sim tentar ter um sistema desse aqui em Osasco. Com relação à segunda pergunta, o desenvolvimento imobiliário, seja comercial, né, shoppings, etc., seja empresarial, das grandes empresas que chegaram e estão chegando, seja também as áreas residenciais, né, as novas torres que vão subindo e tal. Hoje a gente tem o principal mecanismo de compensação, né, a contrapartida que eles dão pelo pagamento de outorga onerosa, ou seja, quanto mais sobe, eles têm que pagar um recurso depositado no Fundo de Política Urbana e Habitacional, e a partir desse fundo a gente desenvolve políticas diversas, de meio ambiente, de trânsito e tal. Além disso, a própria Secretaria de Trânsito faz também uma análise e pede melhorias viárias do entorno imediato dos empreendimentos, mas o plano diretor está tentando reequilibrar um pouco essa dinâmica, o valor, melhorar para o município, né, o valor da outorga, porque Osasco é um dos municípios que hoje a outorga ainda é a mais barata da região, a gente precisa equilibrar esse valor para que a gente tenha mais recursos para investir na cidade. Além disso, a gente também está trazendo no plano diretor um mecanismo que é muito importante, que é o estudo prévio de impacto de vizinhança, né, que ele tem que fazer uma análise, esse empreendimento vai trazer quais impactos. Então, o impacto não é só pagar a outorga onerosa e tchau. A gente tem impactos que a gente precisa que o próprio empreendedor nos ajude a resolver, que é viário, meio ambiente, saneamento básico, né, a questão, às vezes, de reforço de rede de esgoto, etc. Né, isso tudo tem que estar sendo sempre visto, né, e o plano diretor está trazendo esse novo instrumento para que essa análise seja mais completa e que a gente consiga também direcionar melhor esses investimentos privados que estão chegando. Legal, Carlos. Muitíssimo obrigado. Gente, nós estamos caminhando agora para o final da nossa mesa. Já gostaria de agradecer a presença de todas e todos e encerrar com uma última pergunta que foi feita pelo Alexandro e aí encaminhar essa pergunta para o Roberto. Roberto, você, enquanto sociedade civil, como você espera, como você gostaria que esse momento de discussão sobre as propostas do plano diretor, como você imaginaria que deveria ser um dos melhores caminhos que a prefeitura percorresse para promover a participação social, o debate acerca do plano diretor? Bom, primeiro, agradecendo ao setor público, né, ao governo, de proporcionar que a sociedade civil possa dar opinião, ouvindo. E, em segundo, que a população realmente participasse de forma ordeira e resolvendo o problema e ajudar a eliminar os problemas. E como eu disse no começo, a maioria das dificuldades são causadas por nós mesmos. Então, nós temos que participar e ajudar o governo. E, novamente, agradecendo todo o esforço do poder público de nos ouvir e poder e permitir que a gente participe desse processo, nossa, de extrema importância para a nossa cidade, que é decidir sobre o plano diretor. Roberto, obrigado. Carlos, também vou permitir que você também se despeça, já vou para o encerramento dessa mesa.
e aí depois eu faço... Bom, de novo, agradecer aí a oportunidade, o espaço, Controladoria Geral da União, o pessoal do time Brasil todo, né, o governo de Santa Catarina, o governo da cidade de São Paulo, o governo aqui de Osasco. Acho que essa semana toda está sendo muito produtiva. A gente poder trazer um pouco dessa experiência no âmbito dessa visão de governo aberto, que é muito mais ampla e complexa do que só a participação social em si, só não, né? Participação é muita coisa, mas acho muito legal que a gente realmente tenha esse espaço e esse viés, e Osasco está buscando e batalhando para se conectar a todos esses princípios. Robertão, muito obrigado aí pela fala. Acho que a tua visão sempre contribui, é sempre crítica, mas é sempre construtiva. Eu acho que a gente sempre, né, já nos conhecemos há um bom tempo, eu acho que é muito bom sempre dialogar com você. E é isso. Deixar aí um abraço para todo mundo que nos assistiu. Valeu, Marcelo. Obrigado você também. Carlos, obrigado. Roberto, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Queria reforçar que essa semana, nós ainda estamos no segundo dia dessa semana, essa semana vai até a sexta-feira. A participação de Osasco vai se dar em outras mesas também, então continuem acessando. O pessoal da Controladoria Geral da União vai colocar um link com a programação da Semana de Governo Aberto, aqui que está sendo organizada pela Prefeitura de Osasco, pela Prefeitura de São Paulo, pelo Governo do Estado de Santa Catarina e também pela Controladoria Geral da União. Eu me despeço agradecendo também pela oportunidade de mediar essa mesa, de um tema tão rico e importante para a nossa cidade. E é isso. Gostaria muito de agradecer e até breve em outras mesas que haverão.